Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, onde trabalharemos um pouquinho sobre os tipos de ecossistemas. A gente vai entender melhor como é que acontece essa classificação de ecossistemas, lembrando que existem os ecossistemas aquáticos e os ecossistemas terrestres, né? Todos eles muito amplos em termos de biodiversidade, em termos de clima, a parte geográfica, enfim. Vamos começar o nosso estudo? Olá, sejam bem-vindos a mais um tópico, a mais uma aula da nossa disciplina de Biologia, Ecologia e Ecossistemas. E hoje nosso assunto será sobre os ecossistemas aquáticos e terrestres. A gente vai compreender melhor um pouquinho, né, as características desses dois tipos de ecossistemas, que por sua vez também são subdivididos, obviamente, tá certo? Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre ecossistemas aquáticos e terrestres, que tal a gente compreender melhor um pouquinho mais profundamente esse conceito de ecossistemas, tá? Embora na nossa aula anterior a gente falou um pouquinho, né, sobre aquele vocabulário ecológico, e eu mostrei para vocês aí o significado de alguns termos que são bem usuais dentro do ensino da ecologia, né, do estudo da ecologia, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conceito, né, de ecossistema que, por sua vez, foi usado pela primeira vez em 1935 por um ecólogo chamado Arthur George Tansley, tá? E esse conceito, ele é definido como um conjunto de comunidades, inclusive a gente já falou sobre isso também, né, comunidades, conjunto de populações, né, ou seja, conjunto de indivíduos de espécies diferentes, que vivem num determinado local e que interagem entre si e com o meio ambiente, né? Ou seja, aquela interação, né, entre os fatores bióticos e abióticos, tá? Constituindo assim um sistema autossuficiente, equilibrado e estável. Então, quando a gente fala, né, de várias comunidades que vivem no local, interagem com esse local e tudo está funcionando adequadamente, tudo está em equilíbrio, né, e estabilizado, a gente chama isso de ecossistema, tá? Então, assim, em qualquer ecossistema, esses fatores bióticos, né, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os componentes não vivos, né, encontram-se intrinsecamente ligados, relacionados, né, uma vez que todos os organismos vivos, eles não só dependem, mas eles também conseguem modificar a matéria presente no mundo físico, tá? Então é o seguinte, ao mesmo tempo que esses fatores abióticos são capazes de proporcionar condições, né, e elementos necessários à existência e à manutenção da vida, em contrapartida, isso também pode restringi-la, tá? Uma vez que essas condições ambientais dos ecossistemas, elas podem permitir ou elas podem até mesmo impedir a sobrevivência e a reprodução das espécies. Então, tudo depende de como está, ou melhor, como estão essas condições ambientais, ok? Então, assim, pessoal, através de vários processos metabólicos, e aí a gente pode citá-los, né, como, por exemplo, a respiração dos seres vivos, né, a alimentação, a excreção, a transpiração e até mesmo a morte, né, uma vez que quando a gente morre a gente acaba devolvendo para o ambiente matéria orgânica, né, então através de todos esses processos metabólicos, a gente pode dizer que os seres vivos em geral, ou seja, os componentes bióticos, estão continuamente trocando matéria, né, e elementos com o ambiente em que vivem. Então, assim, isso gera uma dinâmica de um fluxo contínuo de troca de matéria, tanto entre os componentes bióticos quanto os abióticos. E isso só é possível graças à constante energia, a troca, né, a presença e a troca dessa energia que parcialmente é incorporada, né, nos próprios organismos vivos através de ligações químicas e parcialmente é dissipada na forma de calor, ou seja, aquela energia que os seres vivos gastam, né, utilizam durante os seus próprios processos metabólicos, ok? E através disso, através dessa troca contínua de energia, né, desse gasto de energia na forma de calor, os organismos vivos conseguem assumir diferentes papéis, né? Isso faz com que essa diferença de papéis assumidos pelos seres vivos mantenham esse ecossistema em equilíbrio e devidamente funcionando, né? Adequadamente funcional, tá?
E quando a gente fala de papéis assumidos, né, pelos diferentes tipos de seres vivos no ambiente, é o que nós já falamos numa aula anterior, que é o que a gente chama de nicho ecológico, né? Ou seja, o nicho ecológico ele é conceituado através de várias características de um determinado ser vivo, ou seja, o papel que esse ser vivo assume no ambiente, né? Por isso é um conceito muito amplo, né, que envolve N aspectos diferentes, inúmeras características distintas de uma determinada espécie, como, por exemplo, o tipo de alimento que essa espécie necessita, né, para sua sobrevivência, os hábitos dessa espécie, ou seja, se essa espécie tem hábitos noturnos, se ela tem hábitos diurnos, enfim, né? Os predadores naturais dessa espécie, a época de acasalamento dessa espécie, ou seja, uma série de características que descrevem o papel de uma determinada espécie no ambiente, né? É isso que a gente chama de nicho ecológico, tá? E além do nicho, ou seja, embutido, né, nesse conceito de nicho ecológico, a gente tem também o conceito de habitat, que é muito importante, né, dentro dos ecossistemas. Então, os habitats de diferentes espécies são extremamente importantes também para a sobrevivência das mesmas, né? O que é o habitat? Então, vamos relembrar o que é o habitat. É o lugar, é o espaço onde vive uma determinada espécie, né, dentro de um período de tempo. Então, para a gente conseguir exemplificar isso de uma forma bem simples, vamos dar, por exemplo, uma espécie qualquer que, por exemplo, que a gente pode citar que o habitat dela, ou seja, o lugar onde ela vive é o Pantanal, enquanto outras espécies, né, pode ter o habitat na floresta com araucária, ou outra espécie, o seu habitat pode ser a copa de uma árvore, ou até mesmo as profundezas de uma caverna, ou a mata atlântica, ou a floresta amazônica, enfim. Eu estou falando de habitats, de locais, de lugares diferentes onde as espécies conseguem se habituar e, consequentemente, sobreviver, ok? E essa imensa diversidade, né, de condições às quais os organismos vivos estão expostos nos mais variados tipos de habitats, né, isso pode fazer com que haja o aumento ou a diminuição do sucesso de sobrevivência dessas espécies, tá? Então, cada espécie tem um certo limite geográfico, que é relativamente bem definido, onde essa espécie pode eventualmente ser encontrada, né, conseguir sobreviver e mais, conseguir perpetuar a sua espécie, né, conseguir deixar descendentes para que essa espécie continue existindo naquele local, ok? Bom, em se tratando de ecossistemas, é interessante a gente dar uma analisada nos níveis de organização. Tá? Quando a gente estuda a biologia e consequentemente, né, a ecologia, que é um ramo, né, dentro da biologia, fica muito mais fácil a gente compreender quando a gente analisa a constituição dos seres vivos e a relação dos seres vivos com o meio ambiente, quando a gente faz uma escala de nível hierárquico, né, quando a gente organiza esses componentes em níveis hierárquicos, a gente consegue compreendê-los melhor, né? Então, por exemplo, a gente tem lá desde o átomo até a molécula, que forma uma organela, que por sua vez vai originar uma célula, e aí nós temos o conjunto de várias células que vão formar tecidos, que vão formar órgãos, que vão formar sistemas e consequentemente vai dar origem a um organismo, né? Então, assim, dentro da ecologia a gente pode considerar que a partir do organismo em diante, a gente já tem aí níveis de organização que são mais precisos, né, que são mais estudados dentro do ramo da ecologia, né, população, comunidade, ecossistema, enfim. A partir de organismos, a gente consegue observá-los de uma forma mais abrangente dentro do estudo da ecologia em si, ok? E assim, ó, todos os demais níveis de organização podem ser estudados em outras ramificações dentro da biologia, tá, pessoal? Deixa eu voltar um slide aqui, então, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quando a gente estuda lá as moléculas, a gente pode estar falando no nível de bioquímica, né, que é uma ramificação da biologia. Se a gente fala em organelas e células, a gente está falando da citologia, que é uma outra ramificação dentro da biologia. Quando a gente estuda os tecidos, a gente fala da histologia. Os órgãos e os sistemas, a gente pode estudar em anatomia ou fisiologia, ok? Mas, a partir do nível de organismo, né,
ou seja, organismo, população, comunidade, enfim, né? Todos esses outros níveis de organização, eles são sim estudados primordialmente dentro da ecologia, tá? Lembrando que um organismo, ele é definido como qualquer forma individual de um ser vivo. Então, eu sou um organismo, você é um organismo, tá? Uma população, ela vai ser constituída por um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vão viver numa mesma área por um certo período de tempo, tá? E a gente pode citar como isso, de uma maneira bem fácil para vocês compreenderem, a própria espécie humana. Então, por exemplo, um conjunto de pessoas que vivem numa cidade, num determinado período de tempo, representa a população desta cidade, ok? E o conceito de comunidade vai além da população, né, pessoal? Então, assim, só para a gente relembrar um pouquinho daquela nossa aula do vocabulário ecológico, a gente chama de comunidade quando a gente tem várias populações, né, ou seja, várias espécies diferentes, que vão viver num determinado período dentro de uma área, né? Então, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo da nossa cidade hipotética ali, né? A gente tem vários tipos de populações, a população de cães, a população de gatos, a população de pássaros, a população humana, enfim, todas essas populações habitando uma mesma cidade. Então, a isso damos o nome de comunidade, é a comunidade desta cidade, ok? E por fim, a gente entra no conceito de ecossistema, né? Que conforme a gente já falou, é o conjunto de todos os seres vivos encontrados numa região. E a gente tem que levar em consideração também os fatores abióticos, né? Ou seja, os componentes que não têm vida, com os quais os seres vivos interagem, né? Valendo ressaltar que a todos esses ecossistemas diferentes presentes no planeta Terra, nós damos o nome de biosfera, né? Que é a esfera da vida, né? Onde tem vida no planeta, é o que nós chamamos de biosfera, ok? Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês bem o conceito de ecossistemas, para que aí sim a gente consiga observar e visualizar melhor, né, compreender melhor os tipos de ecossistemas, tá? Então, basicamente, a gente consegue dividi-los em aquáticos e terrestres. Nos aquáticos, tanto nos aquáticos quanto nos terrestres, os ecossistemas eles são caracterizados pela coexistência dos fatores bióticos, como já foi dito, né, os seres vivos, com os abióticos, os elementos não vivos, tá? Lembrando sempre que existe uma intrínseca relação entre ambos os fatores, tá? Porém, os ecossistemas terrestres, eles são ecossistemas mais instáveis, né, do que os aquáticos, né, comparativamente falando aos aquáticos. Por quê? Porque os ecossistemas terrestres, eles são demasiadamente influenciados pelas alterações, por exemplo, de temperatura, pelas médias pluviométricas, né, que são importantes condições de sobrevivência dos organismos vivos que estão presentes nesses ecossistemas, ok? Os ecossistemas aquáticos, eles têm como é que eu posso dizer assim, eles são mais estáveis, né? Lembrando que é muito importante nós termos em mente que a maior diversidade das espécies, ou seja, a maior biodiversidade, né, dos indivíduos vivos que existem, né, no nosso planeta, encontram-se nos ecossistemas aquáticos, tá? A gente tem uma biodiversidade muito maior nos ecossistemas aquáticos, ok? Que, por sua vez, né, obviamente, são influenciados por fatores físico-químicos das águas, né? Embora, obviamente, como eu já disse, sejam ecossistemas bem mais estáveis comparativamente aos terrestres, né? Eles não sofrem aí tanta influência de modificação de temperatura ou até mesmo de índice pluviométrico, enfim, eles tendem a ser ecossistemas mais estáveis, né, do que os terrestres, ok? Bom, e já que a gente está falando de ecossistemas aquáticos, vamos entender melhor como é que esses ecossistemas aquáticos se subdividem, tá? Eles variam em função de suas propriedades físico-químicas. Então, o que seriam propriedades físico-químicas? Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, vamos dar vários exemplos, né? Temperatura é um exemplo de propriedade físico-química. Concentração de íons dissolvidos. Íons dissolvidos, pessoal, substâncias que se dissolvem na água. Vamos falar da salinidade, principalmente, que eu acho que é o principal íon, né? Questão do sal, presença de sal na água, tá? Concentração de oxigênio dissolvido, que a gente chama de oxigenação da água, a acidez desse corpo hídrico, dessa água, enfim, tá?
Turbidez. O que seria turbidez? A quantidade de partículas sólidas em suspensão presentes nessa água. E o fator da luminosidade, né, que também é muito importante para o estabelecimento das espécies vivas dentro de um ecossistema aquático. O que seria isso? A penetração da luz solar na coluna de água, né? Ou seja, até qual distância, até qual profundidade a luz solar consegue penetrar na coluna d'água, tá? Então, todos esses fatores físico-químicos interferem aí nos tipos de ecossistemas aquáticos. Então, na sua grande maioria, né, a gente pode subdividi-los, né, classificá-los em ecossistemas aquáticos dulcícolas ou ecossistemas aquáticos marinhos, ok? Vamos falar um pouquinho a princípio dos ecossistemas dulcícolas, né? O que seria isso? Então, esses ecossistemas, eles são formados por seres vivos que vivem em águas doces, né? Dulcícola vem de doce, tá? Água doce. Uma característica importante que diferencia os ecossistemas dulcícolas é a movimentação da água, pessoal, que proporciona aí uma subdivisão desses ecossistemas dulcícolas, tá? A gente os subdivide em ecossistemas dulcícolas lênticos e ecossistemas dulcícolas lóticos. Vamos entender a diferença aí desses dois tipos de ecossistemas de água doce, tá? Por exemplo, quando eu me refiro a um lago, a uma lagoa, tá? Isso é considerado um ecossistema de zona lêntica ou um ecossistema lêntico. Por quê? Porque num lago e numa lagoa, as águas, elas se movimentam muito pouco. Eu diria que elas não se movimentam, elas se movimentam praticamente nada, né? Não sei quando bate um vento, alguma coisa assim, mas elas praticamente não têm movimento nenhum. Então, o que acontece? Nesse tipo de ecossistema, as águas da superfície, elas tendem a ser mais aquecidas, né? Pela energia do sol, pela intensidade da energia do sol. E claro, por elas serem menos densas que as águas mais frias, que normalmente ficam presentes no fundo, essa água da superfície ela tende a permanecer mais rasa, enquanto as águas mais profundas, por receberem menor intensidade de radiação solar, acabam permanecendo mais frias e, consequentemente, mais densas, né? E isso influencia demasiadamente nos componentes bióticos que as habitam, ou seja, nos seres vivos presentes nesses ecossistemas dulcícolas, que preferem habitar mais a região rasa, né, de um lago e de uma lagoa, enquanto que outras espécies tendem a se habituar melhor às regiões mais profundas, né, cuja intensidade luminosa, a densidade da água e até mesmo a temperatura e, consequentemente, a oxigenação, né, são bem distintas, né, da superfície e das profundezas, ok? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de rios e riachos, essas águas, né, tanto de rios, riachos, enfim, eles tendem a ser, assim, mais movimentados, né, existe uma correnteza, então, nesse caso, a gente considera um ecossistema dulcícola lótico, né? São zonas lóticas que a gente fala. Então, esse tipo de ecossistema dulcícola normalmente apresenta um maior volume de água, tá? E normalmente também a gente encontra esse tipo de ecossistema dulcícola em terrenos que têm uma declividade maior, né? Uma declividade mais acentuada. Justamente é o motivo pelo qual as suas águas acabam se movimentando com maior força, né? E isso faz com que haja um carregamento de sedimentos e, consequentemente, maior turbidez da água, né? Que a gente falou, turbidez também é um fator físico-químico que se trata de partículas em suspensão na água, né? Então, assim, ó, a gente tem que entender, ou melhor, a gente deve ressaltar que no caso aqui de um ecossistema dulcícola lótico, tá? Há casos em que o volume de água não é tão grande, tá? Fazendo com que haja uma movimentação de água, mas uma movimentação relativamente lenta. E muitas vezes isso pode acarretar em deposição de sedimentos no fundo desse corpo hídrico, tá? E, consequentemente, você vai ter uma água mais transparente na superfície, né? E penetração de luz que acaba conseguindo atingir zonas, né, áreas mais profundas desse ecossistema. Ok? Então, tudo depende também do volume de água presente aí nesses ecossistemas lóticos, ok? Bom, e a gente também tem o ecossistema marinho, né? Então, assim, a gente já sabe que o planeta Terra, né, se a gente parar para pensar direitinho, observar bem, a gente tem mais água do que continente, né? Na verdade, deveria ser o planeta Água, né? Mas a gente sabe que o ecossistema marinho,
ele representa, sem sombra de dúvida, a maior porção da superfície do nosso planeta, né? E, consequentemente, como já foi dito anteriormente, esse ecossistema marinho, ele abriga a maior biodiversidade de vida presente no nosso planeta. Esse tipo de biodiversidade marinha, sem sombra de dúvidas, supera todos os demais ecossistemas. A gente pode juntar os demais ecossistemas aquáticos, que são os de água doce, né, os dulcícolas, tanto as zonas lóticas quanto as zonas lênticas, pode juntar os ecossistemas terrestres, e a soma de todos esses outros ecossistemas, sem sombra de dúvida, não vai se igualar à biodiversidade presente nos ecossistemas marinhos, tá? Isso ocorre, obviamente, em função dessa grande diversidade de componentes bióticos, né? E também ao fato de que os mares e os oceanos, eles podem se dividir em 3 grandes grupos de seres vivos, né? Que são chamados de os seres planctônicos, ou o plâncton, né? Os seres nectônicos, que a gente chama de néctons, e os seres bentônicos, que nós chamamos de bentos, tá? Vamos entender melhor um pouquinho a respeito de cada um dessas subdivisões aí de fatores bióticos presentes nos ecossistemas marinhos, ok? Bom, vamos começar a falar um pouquinho dos plânctons a princípio, né? O que são plânctons? Bom, gente, plânctons são organismos microscópicos, organismos vivos, tá, pessoal? Tô falando de componentes bióticos, tá? São organismos vivos microscópicos que habitam as superfícies das águas mais rasas, tá? Dos ecossistemas marinhos. Normalmente, eles são carregados pela própria correnteza da água, eles não têm, digamos assim, uma movimentação própria, tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, o fitoplâncton, né, que são os seres fotossintetizantes, né, as microalgas, enfim. E o zooplâncton, tá? Que não fazem fotossíntese, ok? Mas que da mesma forma são microscópicos e também são carregados aí pela própria correnteza da água, ok? Existem os seres nectônicos, né? Os néctons, né? Os seres nectônicos, eles já são representados por aqueles organismos aquáticos que conseguem se locomover ativamente pela coluna d'água, ou seja, eles têm movimentação própria, que muitas vezes pode ser até contra a própria correnteza, a própria maré, né? Então, por exemplo, peixes, crustáceos, répteis, mamíferos aquáticos, né? As baleias, golfinhos, enfim, né? Leões marinhos, enfim, tá? Focas, tá? E, em contrapartida, também a gente tem os bentônicos. Os bentônicos, ou os bentos, que a gente fala, eles não são, digamos assim, carregados pela correnteza e eles também não têm movimentação própria. Esses organismos bentônicos, normalmente, eles encontram-se aderidos, né, grudados, enfim, né, no assoalho, no substrato marinho, né, no assoalho do substrato marinho. E são representados por seres vivos, por exemplo, como os mexilhões, né, que são moluscos, as cracas, as anêmonas, né, que fazem parte do grupo dos selenterários ou quinidários, os corais também, as próprias esponjas do mar fazem parte do grupo dos poríferos, né? São todos aí animais, tá? Todos esses que eu citei até então são animais, mas que normalmente ficam ali grudados, né? Ficam aderidos ali no assoalho do substrato marinho. Eles não têm movimentação própria e também dificilmente são carregados pela correnteza, né? Eles tendem mais a ficar realmente estáticos aí no substrato do assoalho marinho, ok? Bom, além dos seres planctônicos, nectônicos e bentônicos, é importante a gente ressaltar que além disso, existe também, além do ecossistema marinho com os seus respectivos representantes, né? A gente tem também o ecossistema de transição, que é chamado de manguezal, tá, gente? Então, assim, ó, o que vem a ser o manguezal, tá? Nesse tipo de ecossistema, as águas doce e salgada, elas se encontram e elas formam um ambiente bem próprio para muitas espécies aquáticas depositarem seus ovos, fazerem acasalamento. Então, assim, ó, gente, manguezal é um ecossistema muito rico em biodiversidade, tá? E muito, assim, como é que eu posso dizer, valioso, tá? Porque ele serve como uma espécie de berçário para boa parte dos organismos aquáticos, né? Muitas espécies aí procuram esse tipo de ecossistema de transição, né? Que fica entre a água do mar e a água doce,
para conseguirem se reproduzir, para terem seus filhotes com segurança, tá? Então é considerado o berçário da vida aquática, né? Principalmente o berçário da vida marinha, ok? Bom, saindo um pouquinho da água e agora pisando em solo firme, né? Agora vamos falar um pouquinho dos ecossistemas terrestres. O que a gente percebe aí nos ecossistemas terrestres, né? Que a disponibilidade de água e as variações na temperatura são os fatores abióticos mais determinantes para a diversidade de seres vivos nos ecossistemas terrestres. Então, assim, de todos os fatores abióticos, vamos citar a quantidade de água e a variação de temperatura. Talvez sejam os dois mais importantes realmente, tá? E dentre todos os diferentes tipos de ecossistemas terrestres, a gente tem, obviamente, aqueles que a gente não encontra no território brasileiro, né? E aqueles que são bem mais típicos do nosso país. Então, por exemplo, temos a tundra, os desertos, né? E aqui no nosso país não são encontrados, porém, tanto a tundra quanto os desertos são regiões que apresentam assim temperaturas bem extremas e um índice pluviométrico muito baixo, então chove muito pouco nessas regiões, tá? Sendo que no caso da tundra, a gente tem uma baixa temperatura ao longo de todo o ano, é como se fosse uma coisa congelada durante o ano todo, tá? E grande parte da água presente nesse tipo de ecossistema normalmente está em estado sólido, realmente em estado de gelo, tá, gente? No caso dos desertos, a gente também tem uma questão de temperatura muito extrema, né? Só que uma variação muito grande de temperatura. Então, assim, a gente tem um calor muito grande durante o dia e à noite, sim, realmente esfria bastante, tá? Então, isso faz com que haja uma intensa, vamos dizer assim, montanha-russa, né, de temperatura. E normalmente nas regiões desérticas, as águas que estão presentes nesses ambientes, elas são praticamente inexistentes. Ou, quando existem, elas estão na forma de vapor, numa quantidade muito, muito, muito insignificante, tá? Um outro tipo de ecossistema terrestre que também é encontrado no planeta, muito embora também não esteja presente no nosso país, é a taiga, né? A taiga é um tipo de ecossistema terrestre que tem temperaturas assim mais amenas, né? Não são temperaturas assim tão extremas, né? No caso, a gente tem ali períodos de chuva, períodos bem chuvosos, por sua vez, que correspondem ali à estação do verão, tá? Já nas florestas temperadas, por exemplo, que são conhecidas por apresentarem as 4 estações do ano bem definidas, né? Então, assim, por exemplo, numa floresta temperada que a gente tem ali na região do Canadá, por exemplo, né? Que a gente pode observar a América do Norte, não só no Canadá, mas em outros países também da América do Norte, a gente tem lá o inverno bem rigoroso, o verão bem quente e chuvoso, né? A primavera com aquele clima mais ameno, o outono já com bastante seca, com bastante vento, com árvores caducifólias, ou seja, que perdem as folhas, vão perdendo as folhas, né, durante a estação do outono. A gente consegue perceber bem, né, nesse tipo de ecossistema terrestre, as 4 estações do ano muito bem definidas, né? Lembrando que, embora as temperaturas sejam amenas, né, basicamente ali, durante um bom período do ano, e o índice pluviométrico também é bem distribuído ao longo do ano, o inverno, né, nesse tipo de ecossistema, né, das florestas temperadas, costuma realmente ser bem rigoroso, tá? E o que a gente nota durante o inverno é período de congelamento dessa água, né? Então, como chove bastante, como o índice pluviométrico é bem alto nas florestas temperadas, durante o período de inverno, essa água toda normalmente acaba congelando, tá? E a gente observa ali aquelas paisagens assim, de florestas de coníferas, né? Pinheiros, por exemplo, durante o inverno cobertas de neve, né? Aquela cena típica aí de filmes e séries e tudo mais, tá? Agora, um tipo de ecossistema bem presente no nosso país, né? No Brasil, são as florestas tropicais. Então, por exemplo, a gente pode citar a Mata Atlântica, né? É um tipo de floresta tropical, né? A própria Amazônia, né? Floresta amazônica também é um tipo de floresta tropical, tá? Então é um tipo de ecossistema bem presente aqui no nosso país, tá? E o que a gente observa nesses ecossistemas?
que a pluviosidade é muito intensa, ou seja, chove muito, né, nesse tipo de ecossistema, e a biodiversidade também é muito grande. Então a gente tem aí inúmeras espécies que representam aí as florestas tropicais, né, encontradas nas florestas tropicais, desde animais invertebrados, plantas de pequeno e grande porte, quanto animais vertebrados, tá? As temperaturas nesse tipo de ecossistema são amenas ao longo do ano. E assim, a gente tem como é que eu posso dizer? Um solo, no caso das florestas tropicais, né? Um solo intensamente rico em matéria orgânica. Tá, gente? Intensamente rico em matéria orgânica, justamente em função desse alto índice pluviométrico e dessa grande biodiversidade de espécies. Ok? Outros ecossistemas também presentes no nosso planeta, né? Ecossistemas terrestres, obviamente, são as savanas e as pradarias. Então, ao contrário das florestas tropicais, embora também, né, tanto as savanas quanto as pradarias também apresentem temperaturas amenas, esses dois tipos de ecossistemas têm períodos de estiagem bem definidos, né? Ou seja, em algumas épocas do ano existe uma severa falta de chuvas, tá? Ok? Então, assim, pessoal, eu acredito que tão importante quanto conhecermos um pouquinho, né, sobre as características de cada um desses biomas, é igualmente importante nós sabermos localizá-los dentro do nosso globo, né, dentro da nossa biosfera, tá? E de todos esses biomas, principalmente os terrestres, porque assim, biomas aquáticos, eles estão espalhados por todas as regiões e as partes do mundo, né, do planeta. Mas os biomas terrestres, eles têm uma posição geográfica bem definida, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala da tundra, né, quando a gente fala desse bioma tundra, a gente o encontra mais assim nas regiões próximas ao polo ártico, né, ao norte ali do Canadá, da Europa, da Ásia, né? Lembrando que a tundra é aquele bioma assim bem frio, né? Praticamente congelado durante o ano todo, tá? Agora, quando a gente fala de taiga, que também é um tipo de bioma de ecossistema, né? De bioma terrestre, a gente já encontra a taiga, que também pode ser chamada, né, de floresta de conífera, ali na região do hemisfério norte, ao sul da tundra ártica, tá? E também um bioma, né, um ecossistema muito frio, certo? Onde a gente tem uma fauna ali bem característica dessas áreas muito gélidas do planeta, né? Alces, ursos, enfim, tá? Já a floresta temperada, que a gente enfatizou bastante, né, por apresentar as 4 estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente encontra a floresta temperada em várias regiões, né? Do continente europeu, da Europa e também da América do Norte, tá? Lembrando que é importante a gente ressaltar mais uma vez, né? Que as florestas temperadas têm bastante espécies vegetais decíduas, né, ou caducifólias, né, como eu falei anteriormente, que são aquelas espécies que perdem as folhas, né, no final do outono e as folhas voltam, né, reaparecem ali na primavera, tá? A floresta tropical foi essa que a gente viu há pouco, né, agora há pouco, um ecossistema bastante característico ali do nosso próprio país, né, do Brasil. A gente tem como exemplos de florestas tropicais a própria Mata Atlântica, né, a floresta amazônica, né, que é tão importante para a biodiversidade e para a manutenção do clima não só do país, mas como do planeta todo, né. Esse tipo de floresta a gente encontra em regiões de, por exemplo, climas muito quentes, né, no norte da América do Sul, né, na América Central, no continente africano, na Ásia e na Austrália. Tá? A gente não tem só floresta tropical aqui no Brasil ou na América do Sul, não, tá, pessoal? A gente tem esse tipo de ecossistema espalhado aí por outras partes do planeta, ok? As savanas, né? As savanas também têm uma distribuição geográfica bastante interessante. A gente encontra, por exemplo, esse tipo de ecossistema terrestre na África, né, continente africano, no continente asiático, na Ásia,
na Austrália e também nas Américas, lembrando que as savanas são caracterizadas aí por campos, né, com arbustos bem esparçados e tudo mais, tá? Ah, e só um detalhe, pessoal, esse tipo de ecossistema terrestre, que são as savanas, são bem caracterizados ali, principalmente pela savana africana, onde a gente encontra aí animais, né, herbívoros aí de grande porte, por exemplo, os elefantes africanos, né, as girafas, né, aqueles animais característicos aí da savana africana, né, as zebras, enfim, leões, tá? No Brasil a gente tem um tipo de savana, né, que é o nosso cerrado, né, o cerrado brasileiro, que é um tipo de bioma brasileiro, né, é um ecossistema, na verdade, do tipo savana, tá, pessoal? As pradarias ou campos, né, que também são bem característicos, que encontram-se, por exemplo, distribuídos, né, em regiões da América do Sul, tá? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos esse tipo de ecossistema que nós chamamos de campos sulinos, né, que nada mais é do que o bioma chamado Pampa, a gente chama de os Pampas, né, ali no Rio Grande do Sul, tá? Então, esses tipos de ecossistemas normalmente estão espalhados nas regiões da América do Sul, da América do Norte, da Europa e da Ásia, ok? E no Brasil, como eu disse, são aí representados pelos pampas, né, ou também chamados de campos sulinos, ok? E os desertos, né? A gente não tem deserto aqui no nosso país, mas a gente tem desertos muito conhecidos e muito famosos mundialmente, né? Por exemplo, as maiores regiões desérticas do mundo situam-se no continente africano, né, que é o deserto do Saara, né, e também no continente asiático, que é o deserto de Gobi, né. Lembrando, pessoal, quando a gente fala deserto, eu posso estar me referindo aos desertos quentes, que foram esses dois que eu acabei de citar, mas existem desertos gelados também, né, que são regiões, assim, praticamente inabitadas aí, cobertas por gelo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E só para enfatizar, pessoal, leiam e se aprofundem aí com os materiais disponíveis no nosso portal, ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Mais uma vez, obrigada. Até a nossa próxima aula.